Vídeo rápido sobre Klabin, com código de negociação KLBN3, KLBN4 ou KLBN11 na Bolsa de Valores brasileira. Empresa essa que já retornou 2.180% ao acionista contra apenas 465% do Ibovespa, principal índice brasileiro. Trazendo isso para o mundo real, um aporte inicial de apenas R$1.000 na companhia se transformou hoje em R$22.800 pelo simples fato do carrego, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês. E num período mais curto, os últimos 5 anos da companhia, ela retornou 92% ao acionista contra apenas 40% do Ibovespa. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente estar lendo antes de entrar no mercado de ações, antes de entrar no mercado de capitais. Vamos falar um pouco das perspectivas para a empresa, se é um bom momento ou não. Ela acabou de pagar R$320 milhões, uma quantia muito interessante para você caso seja sócio também. Mas como eu sempre digo, para quem acompanha boas empresas cíclicas, a partir do momento que você já estudou a empresa e chegou à conclusão de que ela é uma boa empresa operacionalmente, internamente, basta você acompanhar a commodity a que ela está ligada. E esse é o grande risco da Klabin. Palavras do próprio executivo, abre aspas, talvez a transição do segundo TRI para o terceiro TRI tenha sido um dos piores momentos que a gente viu em muitos anos no setor de papel e celulose, com uma queda de preço em todos os segmentos, exceto nas embalagens. Ponderando ainda, a Klabin conseguiu performar bastante bem, com margens ao redor de 30% a 31%. O que é interessante para vocês se atentarem nisso daqui? Isso aqui é uma fala do próprio CEO da companhia, o Cristiano Teixeira. E quando o próprio CEO da companhia ou alguém da diretoria já diz que o cenário da commodity é desafiador, algo que estava na casa de $630 a tonelada e atingiu o patamar de 500, aí a situação apertou bastante para todo o setor. Quando você tem o CEO da própria companhia dizendo que o momento é desafiador, uma vez que a commodity saiu daquele preço máximo recente, seria muito interessante você também levar isso em consideração. E quando a gente olha o gráfico da celulose, isso daqui é Pulp and Paper negociado no Japão. De 2020, ele teve uma queda assim brusca, na ordem de 25%, porém tivemos uma recuperação, apesar de uma leve queda recente aqui atrás do gráfico, nós tivemos uma recuperação acima dos 20%. Qual que é o grande ponto da Klabin e o que eu gostaria de reforçar para vocês? É a mesma situação da Vale, é a mesma situação da Petrobras. Não pensem que a Klabin é um pouco diferente por ser uma empresa de papel e celulose, porque não é. Em azul nós temos o gráfico da KLBN4, em amarelo nós temos o PAP, que é Pulp and Paper, negociado no Japão. E observem, quando o amarelo, que a commodity, sobe logo na sequência, o azul, que é a Klabin, também sobe. Quando o amarelo tem uma queda nesse período, na sequência, KLBN4 também cai. O amarelo tem uma subida forte de 2016 até 2018, a Klabin da sua mínima, idem, ela tem uma subida forte até a sua máxima 3 anos depois. E assim sucessivamente, uma alta forte em 2021 da celulose, uma alta forte em 2021 para as ações da Klabin. Aí nós entramos num período de queda de 2021 até o que nós estamos hoje em 2023 praticamente, queda das ações da Klabin, uma alta da celulose, uma alta das ações da Klabin. Período mais curto, se eu der um zoom para vocês, uma queda da celulose, também uma queda das ações da Klabin. E o que eu quero dizer para vocês com isso? Elas são sim cíclicas ligadas à commodity, extremamente demandada pelo consumo chinês. Então, nesse tipo de situação, o que você tem que fazer como investidor? A priori, primeiramente, analisar balanço da empresa. Analisa balanço, fundamentos, questão não tangível, concorrência e nicho. Em terceiro, a gestão. Quando tudo isso está analisado e vocês chegam à conclusão de que a empresa é uma boa empresa internamente, de que ela já faz a parte dela, para empresas cíclicas, a única coisa que você tem que acompanhar é cenário macro e commodity. Então fica claro e evidente que a Klabin, ela segue a commodity do papel e celulose. Nós já passamos aqui o resultado dela, dados esses do RI, nós tivemos uma queda de 5% no volume geral de vendas, seguido de uma diminuição do preço, consequentemente o seu ROIC, que é a métrica que eles estão usando aqui, também diminui. Então você tem queda de venda
seguido pela diminuição de preço de mercado. Isso para empresas cíclicas é batata, é queda de EBITDA e queda de lucro. Um lucro que caiu 88% e um EBITDA que caiu 41%. Klabin, que é coberta por 14 casas ou 14 analistas. Dessa maneira, ela tem 8 recomendações neutras, 5 recomendações de compra e uma recomendação de venda. Análise fundamentalista, lucros, lucros e mais lucros, tese essa de Peter Lynch, e é possível ver a crescente da receita dela com 2 períodos de prejuízo, nada anormal para uma empresa cíclica. Porém, nessa análise fundamentalista eu vou fazer algo diferente. Eu não vou trazer todos aqueles critérios de 1 a 1, vou trazer de uma maneira um pouco mais dinâmica, eu vou trazer os critérios de 1 a 1 em uma base comparativa. Então a sequência, por ordem de importância, eu vou fazer a mesma, porém eu coloquei Irani, Suzano e Klabin, as 3 empresas do setor, das 3 que eu tenho exposição. A Irani vence em quase todos os itens, Suzano e Klabin ficando em terceiro colocado, na ordem em que eu sempre avalio os meus ativos. Primeiro, DRE, lucros, lucros e mais lucros. Segundo, indicador de rentabilidade. Indicador esse, vamos trabalhar aqui com o ROI. A Irani tem um ROI de 35%, a Suzano tem um retorno de 40% e a Klabin um retorno de apenas 25% no período. Na questão do retorno sobre equity, a Irani e a Suzano estão muito à frente da Klabin. Dividend yield, tese essa de Benjamin Graham e Luiz Barsi Filho. Na data de hoje, a que tem o yield maior de todas elas é a Irani, seguida pela Klabin e seguida pela Suzano. Fica aqui o comentário, a Suzano ela não tem um bom histórico, ela não é tão boa pagadora de dividendos quanto as duas outras em questão, e nem mesmo as duas outras em questão, em termos de periodicidade, constância e aumento constante de dividendos, são excelentes pagadores de dividendos. Portanto, a Irani vencendo nesse quesito. Preço sobre lucro, tese essa de Robert Shiller, de regressão à média. Aqui a Irani na casa de 5,48. A Suzano sendo a mais barata em termos de valor e negociação hoje. Em termos de preço sobre lucro, 4,15. E a mais alta de todas hoje, na casa dos 9, sendo a Klabin. E até em termos do EV/EBITDA, que é o Enterprise Value sobre o EBITDA da companhia, tanto a Irani quanto a Suzano têm uma boa relação. A pior delas também é a Klabin. E por último, nós temos a relação dívida líquida versus EBITDA. Empresas sem dívidas não falem, tese essa de Peter Lynch. E a melhor relação nesse sentido é a da Irani, de apenas 1,37. É uma dívida muito boa, baixa, excelente mesmo seria abaixo de 1. Porém, para uma empresa de crescimento, um ratio de apenas 1,37 é muito bom. Suzano, 2,44. E o pior dentre elas é a da Klabin também, com 3,41. Sempre ressalto, a dívida da Klabin ela é alta e não adianta nós, como acionistas, tentarmos negar isso. É uma questão de simplesmente aceitar e esperar que a administração faça uma boa gestão sobre a dívida da companhia, que bruta é de muitos bilhões de reais. Então, nesse comparativo, e aqui um comparativo meramente numérico, fundamentalista, a Irani se sobressai ante a Suzano e ante a Klabin, Klabin ficando na última posição. Porém, fica um comentário aqui, isso é uma análise numérica, tá? E apenas isso não deve servir para você se basear em vou comprar, não vou comprar, vou vender, não vou vender, vou escolher uma dessas companhias, até porque eu não concordo com essa tese de escolher uma dentre boas companhias. A minha tese é de Peter Lynch, eu escolho boas companhias, independente de quantas sejam, isso é meramente uma questão numérica. A Klabin tem diversas vantagens entre as outras. Uma delas é a diversificação de portfólio, talvez a principal seja um tamanho maciço, um tamanho de competitividade maciço. Estamos falando de uma empresa centenária, muito fortificada no mercado. Toda essa análise daquilo não tangível, né, do nicho, do market cap da companhia, ela também tem que ser levada em consideração. Números, cegamente, eles podem te induzir a erros. Preço teto, tese essa de Luiz Barsi Filho, pegamos 0,239, dividimos por 6%, que é o mínimo aceitável pelo Barsi, em forma de remuneração, chegamos a um preço teto de 3,98, com base no que ela pagou no ano de 2023, estamos agora para findar o ano de 2023, se nós utilizássemos 2022, que foi na casa de 0,30, dividido por 6%, teríamos um preço teto na casa de R$ 5.
Preço justo, tese essa de Benjamin Graham, a fórmula está aqui ao lado. Preço justo e preço teto são teses totalmente diferentes. 22,5 multiplicado pelo earnings per share, que é o lucro por ação, 0,51, multiplica novamente pelo business value per share, que é 1,99, esse é o VPA, eleva a raiz quadrada e teríamos um preço justo na casa de 4,77, de acordo com Benjamin Graham. Gerenciamento de risco esse extremamente importante para você, faça de todas as suas investidas, e gerenciamento de risco esse pessoal, individual e intransferível. Tanto nós falamos da Klabin, uma empresa de commodity cíclica ligada à celulose, o pulp and paper é o PAP que eu mostrei para vocês no início do vídeo, e ela obtém para mim nota 3. Considero ela uma boa empresa, gosto dela, continuarei assim enquanto os fundamentos ainda forem bons. E na avaliação final, eu queria deixar o papel da XP, porque é uma avaliação que eu concordo um pouco sobre a companhia. Vale a pena investir nas ações da Klabin? Isso daqui é segundo a XP, e eles acabaram de reforçar uma recomendação de neutra, com um preço-alvo de 24,50 para o ano que vem nas units. Estamos falando de KLBN 11. Abre aspas aqui embaixo. Estamos menos otimistas em termos de valuation, com a empresa sendo negociada. 7,7 vezes o EBITDA é aquela questão do Enterprise Value versus EBITDA, que eu mostrei para vocês no comparativo. Ela tem a pior relação EV/EBITDA das três, versus um nível histórico na casa de 8. O que eles querem dizer com isso? Eles não têm muita margem, ou seja, de 7 para a casa de 8, você tem uma oscilação pequena. Isso eles consideram margem de ganhos, margem de lucros. Eles já enxergam ela em um nível com potencial ganho não muito grande assim. E embora eles vejam os projetos contribuindo com o EBITDA de maneira incremental, eles acreditam numa normalização real de preços em alguns mercados, o que poderia limitar uma maior expansão no EBITDA nos próximos anos. Corrobora com aquilo que eu falo para vocês. Commodity é oferta e demanda. Não interessa a companhia fazer um excelente trabalho internamente, que a Vale faz, Petrobras faz e Klabin fazem, se a commodity a que ela está ligada não existir demanda, e nós não estamos no momento mais pujante da economia mundial. Isso foi atingido por volta de 2021 com tantos estímulos, principalmente do Fed e dos demais bancos centrais. Não existem muitos gatilhos para o petróleo ser negociado acima de 3 dígitos, não existem gatilhos para o minério de ferro ser negociado a $200, como já foi recentemente, não existem muito gatilho para o papel e celulose ter uma subida no seu preço de maneira abrupta. Então eles citam a questão do valuation, a questão dos produtos menos commoditizados, mas o ponto central aqui é expectativa através do EV/EBITDA para possíveis ganhos, através do preço atual de negociação dela, e a questão da commodity, uma baixa expectativa de um aumento repentino ou um grande aumento na demanda pela celulose mundial. Portanto, hoje falamos da Klabin e da commodity a que ela é ligada. Importantíssimo que vocês assimilem isso. Estudem a empresa, primeiro ponto. A partir do estudo, chegou à conclusão de que ela é uma ótima empresa, de que ela é muito boa operacionalmente, de que as pessoas fazem as coisas corretas, apenas acompanhem a commodity a que ela está ligada. Mesmo que a empresa faça um excelente trabalho, se a commodity entrar em um período de queda, como ela entrou aqui de 2020 a 2023, você vai ter uma queda na cotação de 2020 a 2023. E como você faz para obter retornos na casa de 2.200%, transformar apenas R$1.000 em R$22.800, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso, encontrem excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque elas a 7 chaves, que selecionando boas empresas e permanecendo no longo prazo, ainda é a melhor maneira de você, investidor pequeno, individual e pobre, multiplicar o seu capital por muitas vezes. Então hoje falamos da Klabin. Deixa no comentário se concordam ou não com a avaliação que a gente fez no canal, se pretendem ou não comprar o papel ou até mesmo se desfazer. Nos vemos nos próximos vídeos e até lá.